E aí, pessoal? É, Hoje nós vamos dar continuidade à nossa disciplina de Física e Classificação do Solo e vamos falar sobre um tema bastante importante, que é a água no solo. A gente já tratou disso, né? A água é um assunto recorrente dentro da física, mas nessas próximas aulas, né, nós vamos falar especificamente de água, tá? A gente aqui essas interações dentro do sistema solo-água são um dos gargalos para a agricultura, né? Recorrentemente, a gente discute que os solos daqui retêm pouca água, a gente tem muito problema com veranico, e essas aulas vão nos ajudar a entender, né, um pouco sobre os mecanismos que regem essa relação, além, né, de nos dar alternativas de manejo para lidar um pouco essa questão da baixa retenção de água em grande parte dos solos aqui da nossa região, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Antes da gente começar, vamos lá naquela velha figura, né, pessoal, que a gente vê desde o primeiro semestre, eu acho. Nós já sabemos, né, o solo é um sistema trifásico, tá? Onde eu tenho sólidos, onde eu tenho a fase líquida e onde eu tenho também gases. Então, a gente vai falar muito hoje do sistema poroso, tá? Essa parte do solo, que ela é composta, né, de espaços vazios, mas que na maioria do tempo vai estar preenchido com água ou com ar, que numa condição tida como próximo do ideal, vai ocupar, né, cerca de 50% do volume do solo. Tá? Aqui é a revisão. Então, nós vimos, né, lá, ó, porosidade é o volume do solo ocupado por água e pelo ar. Nos primeiros módulos, a gente viu como a textura interfere na porosidade, como a estrutura, principalmente, interfere na porosidade, como o manejo interfere na porosidade. Nós falamos um pouco aí disso. Vamos retomar alguma dessas questões. Nós vimos também, lá naquela aula de caracterização física do solo, de atributos físicos do solo, e utilizando essa equação aqui, né, e aquela relação entre a densidade real do solo e a densidade das partículas, né, na verdade, entre o que a gente chama de densidade do solo, ou densidade aparente, e a densidade das partículas, eu consigo calcular a minha porosidade. Tá? Se você está com dúvida em relação a isso, dá uma olhada lá no nosso módulo, onde a gente falou sobre isso, foi um dos primeiros, ou mesmo dá uma lida lá no tópico 1.6 da apostila que a gente vem trabalhando, né, que é a apostila lá de propriedades físicas do solo, da UFSM. No tópico 1.6 está falando lá muito bem sobre porosidade. Dá uma revisada lá. Tá? É isso muito claro na sua cabeça, é imprescindível os assuntos que a gente vai tratar a partir de agora. E aí nós vimos nessa relação que é muito importante para a aula de hoje, pessoal. Nós temos dois tipos de poros, né? Dois grupos de poros classificados quanto ao tamanho. Simplesmente quanto ao tamanho, né? Alguém foi lá e mediu o diâmetro desse poro, beleza? Nós temos os microporos, tá? E conforme o nome sugere, são os poros menores, tá bom? E nós temos os macroporos, que são os poros maiores, tá? Algo que é muito importante para a gente entender essa dinâmica é o seguinte:
Os microporos, os microporos são responsáveis pela retenção e armazenamento da água no solo, tá? Então, para você manter água no solo, você precisa de microporos, de poros pequenos. Já os poros maiores, os macroporos, eles vão ser bastante importantes, né, falando de água, a infiltração, tá? Esse movimento que a água faz após entrar em contato com o solo, via chuva ou irrigação, esse movimento que a água faz rumo ao lençol freático. Então, né, os macroporos, enquanto os microporos vão segurar a água, vão reter, os macroporos são responsáveis por essa descida. E aí a gente falou, né, a gente chegou a mencionar que o grande problema, né, dos solos arenosos é que você tem muito mais macroporo do que microporo. Então, o que acontece? É a chuva, a água infiltra muito rápido, tem muito macroporo. Pouquíssima água fica retida. E a gente observa, né? Às vezes chove pela manhã, à tarde, né, a zona ali de absorção radicular já está completamente seca, a camada superficial do solo já está completamente seca. Tá? Os macroporos são importantes também para a aeração do solo. Aqui só mais uma ilustração, né, para ficar claro para a gente aí, né? Aí a gente tem aqui alguns agregados, né, de solo. Observem que entre os agregados, o espaço vazio entre os agregados são os macroporos. Já os espaços vazios que eu tenho no agregado, dentro do agregado, são os microporos. Beleza? Pessoal, muito importante, vou falar isso ao longo da aula inteira, seguir o plano de módulo, tá? E após essa aula, ler o material teórico, tá bom? A gente pensa muito tempo no plano de módulo, e se vocês não seguirem o que está ali, vocês vão ter problemas com o ensino à distância, tá bom? Então, depois da aula, né, deixa essa coisa sedimentar um pouco e vai ler o material teórico, beleza? Depois fazer atividade. Tem gente que está fazendo o caminho inverso. Vai na atividade para depois... Não, pessoal, vamos seguir o plano de módulo, tá? Vamos seguir a ordem lógica aí da coisa. Aqui, pessoal, nós temos, né, algumas possíveis vias, né, alguns caminhos que a água pode entrar ou sair do sistema, tá bom? Então, observem o seguinte, pessoal, a água, né, ela vai entrar em contato com o solo, né, com a camada ali a zona de absorção radicular, que é o que é mais importante para a gente, via chuva ou irrigação. Tem pouco que entra aqui via ascensão capilar. O que, que é isso? Aquela água que está lá no fundo, ela sobe, mas isso é uma parcela muito pequena, tá bom? Beleza, a água entrou aqui via chuva ou irrigação, tá? Parte dessa água, pessoal, infiltra. Parte dessa água infiltra. Uma parte dela vai escoar, né? Vai sofrer escoamento superficial, vai formar enxurrada. O que é terrível para a gente, que a gente vai falar muito nas próximas disciplinas de manejo de conservação do solo. Mas, ó, parte aqui infiltra, a gente quer, né, que a água infiltre, e parte aqui pode ser perdida por escoamento, tá? Parte dessa água, se ela que permanece, né, nas camadas mais superficiais, ela pode evaporar também. As plantas, após absorverem, também perdem água por transpiração. O que acontece, pessoal? A gente quer que a água infiltre e fique armazenada aqui nessa zona de absorção radicular. Porém, né, se o seu solo tem muitos macroporos, tá?
ele tem muito mais macroporos do que microporos, essa água infiltra com muita velocidade, com muita rapidez, rapidamente ela vai passar pela zona de absorção radicular e ela vai começar a sofrer aqui o que a gente chama de percolação profunda, né? Em poucas horas ou em poucos dias, ela vai estar lá no lençol freático já. Para a gente é péssimo. A planta não consegue absorver essa água que desce com muita velocidade, que sai da zona de absorção radicular. E aí nós vamos falar um pouco agora sobre infiltração, então. Tá? É o primeiro fenômeno que a gente precisa para que a planta consiga absorver a água. A água precisa infiltrar, ela precisa estar no solo. O problema é quando ela infiltra rápido demais e passa direto da zona de absorção radicular. Vamos lá, o que é infiltração, né? É o processo no qual a água penetra pela superfície do solo. É muito importante. Nós queremos, inclusive, que 100% da água infiltre. Tá? O escoamento superficial, a formação de enxurrada é terrível. Nós queremos zero enxurrada. Então, a gente quer que a água infiltre, tá bom? Mas que não infiltre tão rápido, que é o problema que a gente tem aqui. E aqui nós temos uma foto, pessoal. Aqui nós temos uma foto de alguns experimentos que o pessoal faz para avaliar, né, como a água infiltra no solo. Eles aplicam ali uma solução clorida, depois abrem uma trincheira para avaliar, né, como que é o padrão que essa água infiltra no solo, a velocidade, uma série de questões. São experimentos bem interessantes. Aqui nós temos, né, mais um desses experimentos e aqui outro, né, avaliando esse padrão de infiltração na água do solo. Aqui para a gente, como que seria isso, pessoal? E esse é um problema. A gente ia jogar essa solução aqui no solo pela manhã, a gente ia jogar isso no solo pela manhã, pessoal, e à tarde, essa solução azul, ela já ia estar aqui embaixo, ela já ia estar numa camada muito profunda, tá bom? Então, nós temos muito macroporos, né, nos nossos solos, a água infiltra muito rápido e sai do alcance da raiz. Esse é um problema que a gente vai ter que lidar, tá bom? A gente precisa alterar esse balanço entre macro e microporos, aumentar a quantidade de microporos. Uma das formas, pessoal, da gente avaliar essa dinâmica de infiltração da água é por meio de um experimento, né? É por meio de um indicador que chama velocidade de infiltração básica. Isso é muito importante, principalmente para o pessoal da irrigação, por exemplo. E para você conhecer o seu solo. A que velocidade a água está infiltrando ali, tá bom? E então, essa velocidade, existem vários métodos, né, para você determinar essa velocidade de infiltração básica, tá? A que velocidade a água infiltra no seu solo. O primeiro método, pessoal, é o que a gente chama de permeâmetro de Guelph. O que é esse permeâmetro de Guelph, pessoal? É um mecanismo de funcionamento muito simples, tá bom? É como se fosse uma bureta aqui, e você vai adicionar aqui um volume de água que você conhece e vai acompanhando a que velocidade, tá? A que velocidade esse volume de água ele vai descendo aqui e penetra no solo, e infiltra, tá bom? Um mecanismo bem simples. Aí você sabe esse volume, né? Porque isso aqui vai ser graduado, tá bom?
e aí você cronometra isso e vê o tempo que gastou. Ok? Um mecanismo aí bem simples. Um outro método que a gente usa, pessoal, é esse do duplo cilindro infiltrômetro, bastante utilizado aí na experimentação agrícola, ou mesmo em projetos de irrigação, tá? O que é esse método do duplo cilindro infiltrômetro? Você vai inserir, tá, 2 cilindros ali concêntricos no solo. Esse segundo, pessoal, esse externo aqui, é mais para evitar perturbações, tá? Porque você vai considerar mais esse primeiro aqui na medida, para fazer a sua medida, tá bom? E aí você vai colocar um volume de água que você conhece, vai pegar uma régua ali, colocar e ver a que velocidade, né? Quanto tempo essa água vai demorar para infiltrar. As nossas condições, isso aqui seria até difícil. Por quê? Antes você ia colocar água, né? Antes de você ter tempo para colocar a régua ou para dar um start no seu cronômetro, essa água já tem infiltrado. Então, aqui nós temos esse problema, né, de velocidade de infiltração muito alta. Esse é um método para medir isso. Acredito que vocês devem fazer isso em hidráulica ou, na verdade, irrigação, provavelmente. Olha lá, o pessoal, né, instalando os anéis, e aí coloca e depois vai medindo isso, tá bom? É um experimento bem simples aqui. Parece que eles estão utilizando até algumas latas, né, que cortaram fundo. É um experimento simples, mas que é um ótimo indicador para você saber como manejar o seu solo em relação à infiltração da água, beleza? E agora vamos em algo importante aqui. Quais os fatores, quais os fatores interferem nessa velocidade de infiltração da água? A primeira coisa, né, que vocês aí que já estão dominando bem essas questões, a primeira coisa é a porosidade, pessoal. Nós já vimos que os macroporos são responsáveis pela infiltração da água. Então, se o seu solo tem muitos macroporos, a água vai infiltrar rápido, tá bom? É o que acontece aqui. A água infiltra muito rápido. Mas o que interfere nessa quantidade de macroporos? Textura e estrutura do solo, tá? Como que tá a agregação do seu solo, tá bom? A cobertura do solo vai interferir também, tá? Se o seu solo está coberto, né, se o seu solo tem palha, muitas vezes a tendência é que a água infiltre de uma forma mais lenta, mas muitas vezes quando você deixa o seu solo em pousio, quando ele fica descoberto, você tem a formação de uma pequena crosta meio que impermeabiliza o seu solo, tá? E aí você vai ter problemas com a infiltração da água. A água vai tender a escorrer, né? O que para a gente é terrível, a gente não quer. E vai ter a densidade também, né? Solos mais densos tendem a ter menos macroporos. Tá? Na verdade, a porosidade dos solos mais densos, porosidade total, tende a ser menor, né? Ele é um solo mais compacto, mais coeso, que tem menos espaço vazio. Tá bom? Aí a textura, a estrutura, a umidade inicial, tá bom? Mas fiquem atentos, principalmente porosidade e o que interfere na porosidade, tá bom? Nesse caso, macroporosidade, poros maiores. Sempre quando falar em infiltração, lembrem-se dos poros maiores, dos macroporos, ok? Pessoal, agora nós vamos começar, né, uma parte bastante importante aqui. Beleza, a água infiltrou. A gente queria que a água infiltrasse. Só que agora a gente quer que ela permaneça nessa camada superficial do solo, tá?
ela permaneça ali na camada de 0 a 30 ou de 0 a 40, na zona de absorção radicular. Não adianta nada ela infiltrar, passar direto, sofrer percolação profunda e ir para o lençol freático, tá bom? É por isso que nós vamos falar sobre retenção de água no solo agora. Então, é a capacidade do solo agir como um reservatório de água, tá? Então, ali naquela camada mais superficial, até onde alcançam as raízes, você vai ter um reservatório de água, né, que vai ser fornecida posteriormente para as plantas. Os principais fenômenos responsáveis pelo armazenamento de água no solo são a dissorção e a capilaridade. Tá? Antes de falar de dissorção, de capilaridade, pessoal, só uma coisa. Enquanto eu precisava de macroporos a água infiltrar, a gente já falou lá no início o que define, né, ou qual fração da minha porosidade é responsável pela retenção de água? Os microporos. É por isso que eu preciso, pessoal, essa quantidade de microporos esteja bem balanceada, tá bom? Eu preciso desses dois poros, desses dois diâmetros de poros equilibrados no meu solo, tá bom? Eu preciso do macroporo para a água infiltrar, mas eu preciso do micro para reter, para parar essa água, que ela fique armazenada e a minha planta utilize. Não vou precisar de chuva todo dia, né? Aí já é irrigação já, precisar de chuva todo dia, tá bom? E aí nós vamos falar aqui de dois fenômenos físico-químicos que vocês gostam bastante, absorção e capilaridade, que vão ser os responsáveis por segurar a água, tá? Por reter a água, não deixar essa água atingir o lençol freático muito rapidamente. Beleza? Primeiro que a gente, pessoal, vai falar é a adsorção, tá bom? Adsorção. A formação de ligações entre a argila e a água. Aqui, pessoal, nós já vamos fazer a correção importantíssima. Tem um erro aqui nesse slide, tá? Tem um erro aqui. Não é argila, tá? Não é somente argila. É a formação de ligações entre os coloides do solo e a água. Quando eu falo coloide, vocês já sabem que não é só argila, beleza? Então, lembrem-se lá, né, do que é um coloide, né, o que é uma partícula de tamanho coloidal. E vão ser essas partículas de tamanho coloidal que vão formar ligações com a água, ligações químicas com a água, e vão impedir que ela desça, né, vão reter essa água. E aí são diferentes mecanismos, né, essa atração, né, entre o oxigênio e a superfície de alguns minerais, tá? A atração que a água vai ter alguns cátions trocáveis presentes na superfície da argila, como cálcio, magnésio ou mesmo alumínio, tá bom? Então a água vai se atrair por esses cátions e vai ficar ligada, não vai descer. Ou mesmo forças de London-Van der Waals, ok? Então, fiquem atentos, pessoal, à adsorção, né, a retenção da água em decorrência dessas ligações entre a molécula de água e as partículas coloidais do solo, beleza? E aqui só uma ilustração que eu tirei de um trabalho para a gente ver. Nós temos aqui várias moléculas de água, pessoal. Essa aqui clássica, parecendo o Mickey, e que aí ela está se ligando aqui, ó. Aqui nós temos o mineral, aqui nós temos a matéria orgânica,
é que nós temos, né, a gente chama de xenobiótico. É um composto orgânico estranho que está ali no solo, provavelmente oriundo de um agroquímico. E a água ligada, né, a esses compostos aqui, tá bom? A água rodeando aqui esses compostos. É só para ilustrar, tá bom? Então, poderia ter aqui, né, essas ligações formando tanto aqui na superfície do mineral, quanto aqui também na superfície da matéria orgânica, que é um coloide, que tem tamanho coloidal, tá bom? Então, é a formação dessas ligações químicas entre as moléculas de água e a superfície dos coloides, beleza? Esse é o primeiro fenômeno responsável pela retenção de água no solo. Agora nós vamos falar, pessoal, nós falamos no início, os dois fenômenos responsáveis pela retenção de água no solo é a absorção, que a gente acabou de falar, e a capilaridade. Por que a gente está falando de vai falar agora de tensão superficial? Porque a tensão superficial, a gente vai ver agora o que é, vai ser a força física, tá? Vai garantir a ocorrência da capilaridade no solo, tá bom? Então, para eu ter capilaridade e reter a água, eu preciso, né, que exista a tensão superficial. Então, tensão superficial e capilaridade são fenômenos que se relacionam e a capilaridade é dependente da tensão superficial. É por isso que a gente vai falar um pouco dela aqui. Então, a tensão superficial, todo mundo aí vai saber o que é isso, pessoal. É um fenômeno físico que ocorre na interface líquido-gás. Tá bom? E o que acontece, pessoal? Quando você tem, né, uma superfície líquida, você tem ali uma superfície líquida, em decorrência da tensão superficial, ela começa a se comportar como uma membrana elástica, tá? Uma membrana elástica. Isso ocorre, tá? Isso ocorre, pessoal, em decorrência de uma diferença de resultantes vetoriais entre as moléculas da água que estão na superfície e as moléculas da água que estão abaixo, tá? Você tem uma diferença vetorial ali entre as forças de coesão das moléculas que estão na superfície e as moléculas que estão abaixo. Vou mostrar para vocês aqui, vai ficar bem claro, tá? Isso aqui causa a tensão superficial. Nós falamos, né, um fenômeno que ocorre na interface água-gás. Nesse caso aqui, água-ar. Tá? Em decorrência da diferença vetorial que a gente tem, né, nas forças de coesão entre as moléculas da água na superfície e aqui abaixo. Tá? Então, observem, pessoal. Aqui, né, você tem forças se anulando. Física é importante, pessoal. Estudem física, tá? Para vocês não apanharem isso aqui, que é mais simples. Vocês vão ter aqui força se anulando, enquanto aqui, pessoal, essa resultante das forças de coesão entre as moléculas da água não é nula. É por isso que ocorre esse fenômeno chamado tensão superficial. E aqui fica mais claro ainda, ó. Enquanto aqui eu tenho os vetores, né, em sentidos opostos se anulando, na superfície isso não ocorre, tá bom? Isso aqui vai resultar em uma força que garante esse comportamento elástico na água. Tá? Eu acredito que agora vai ficar claro para todo mundo
Isso aqui, pessoal, ó, é a tensão superficial, a tensão superficial que permite, né, alguns insetos andem sobre a água, tá bom? A resultante aqui dessas forças, tá, de coesão entre as moléculas de água, que está permitindo que esse inseto não afunde. Da mesma forma, é a tensão superficial que permite, né, algumas gotas tomem essa forma. Aí você vai lá e, pum, explode a gota. Nós vamos estudar muito tensão superficial em tecnologia de aplicação de defensiva, essas coisas. Formou-se, né, pessoal, essas forças determinaram aqui, né, a formação de como se fosse uma camada, uma membrana elástica. Por isso que a gota tomou esse formato aqui bastante engraçado. Aí quando você vai lá e fura essa tensão, fura essa membrana, aí ela se espalha, tá bom? Isso é a tensão superficial. E é imprescindível entender esse fenômeno, porque é ele, pessoal, é ele que vai impulsionar os líquidos num fenômeno chamado capilaridade, e que juntamente com a adsorção é responsável pela retenção de água no solo, tá bom? Nós vimos agora há pouco, né, o que é tensão superficial, e agora nós vamos ver aqui, ó, capilaridade, né? O que é capilaridade? É coação capilar, né? É a propriedade física que os fluidos têm de subir ou descer, tá bom? No caso do solo é mais descer, em tubos extremamente finos, impulsionados pela tensão superficial, tá? Essa ação, né, lá, pode fazer com que líquidos fluam mesmo contra a ação da gravidade ou a indução de um campo magnético. Pessoal, nós vamos ver a ilustração, isso vai ficar bem mais claro, tá bom? Mas o que acontece? Você tem um tubo, tá? Você tem um tubo. No nosso caso, o que vai ser esse tubo, pessoal? Os microporos do solo. Olha lá, um tubo extremamente fino. Você tem um tubo, você tem um fluido, que é a água, né, que é a solução do solo, e essa tensão superficial vai fazer, né, com que a água no interior desse tubo flua mesmo contra a força da gravidade, tá bom? Ou fique retida ali contra a força da gravidade, que força essa água para descer, né, por esse tubo. E aqui nós temos, pessoal, algumas ilustrações. Agora vai ficar claro para todo mundo o que é, né? O que é o fenômeno da capilaridade. Outra coisa aí que vocês estudam na física, tá bom? Já observem aqui o seguinte, desde já, pessoal, a ascensão do líquido, né, ou esse fenômeno de capilaridade, ele está sendo mais forte onde? No tubo aqui de maior diâmetro ou no tubo de menor diâmetro? Está claro para todo mundo que era um de menor diâmetro. E é por isso que a gente precisa dos microporos, tá? Os microporos aqui que eu vou ter essa força para segurar a água, tá bom? Vou ter a tensão superficial agindo aqui e garantindo, né, essa água não flua, não desça, mesmo com a ação da gravidade. Isso é muito comum quando você pega um canudo, né? Isso é o princípio de funcionamento de um canudo, por exemplo. Tá bom? A capilaridade, vocês devem estar estudando na física, eu já estudar. Aí aqui nós temos, né, um experimento aí, ó,
tubos de diferentes diâmetros. Nesse aqui de diâmetro inferior, o líquido ele ascende mais, ele subiu mais. Isso funciona também para descida. Tá? Você vai ter líquido ali sendo segurado, sendo retido, tá bom? Mesmo contra a ação das forças da gravidade. E aí nós temos essa equação aqui de Kelvin para capilaridade, pessoal. É o que a gente já tinha falado, né? A altura dessa coluna d'água ela é inversamente proporcional ao raio do tubo, tá bom? Inversamente proporcional ao raio do tubo. E, novamente, é por isso que nós precisamos de poros pequenos, de microporos, onde a capilaridade vai ser mais forte e onde a retenção de água vai ser mais forte. Tá bom? E aí aqui a gente já entra numa questão aqui já vamos relacionar com porosidade. Essa ilustração permite que a gente faça isso, pessoal. Aqui nós temos os tubos, né? Ascensão capilar de acordo com o raio, né? Ou o diâmetro do tubo, tá bom? E aqui a gente observa o solo, pessoal. Então vejam o seguinte, tá? Vejam o seguinte. Se eu tenho aqui, né? Tubos, poros de diâmetro menor, são os microporos, as forças de capilaridade serão maiores, tá bom? As forças do fenômeno da capilaridade são maiores. E aí eu consigo reter a água. Mas se os meus poros, né? Se os meus poros são muito grandes, tem um raio muito grande, um diâmetro muito grande, eu não consigo reter a água, tá bom? Eu não vou ter capilaridade para reter essa água, beleza? É que mostra aqui, né? Aqui só tem ascensão capilar para ficar mais claro, mas novamente essa força também retém a água, aquela não desça em decorrência da força da gravidade, ok? E aqui a gente tem, ó como é que a água está ascendendo aqui nos poros menores. E aí, essa força vai manter essa água ali por mais tempo, vai permitir que a planta absorva essa água, beleza? Então, novamente, a absorção vão ser as ligações químicas, tá, entre os colóides e a água e a capilaridade. Um fenômeno físico, né, que ocorre em decorrência da tensão superficial e que permite que a água flua mesmo contra a força da gravidade. Beleza? Então, preciso desses dois fenômenos para reter água no solo. Aí aqui nós temos novamente, né? Olha lá, ó. O cara, esse experimento fez diferente, ficou mais interessante ainda. Ele colocou areia fina, né, em um tubo e areia grossa no outro. Entre a areia fina aqui, ó, eu vou ter poros, eu vou ter tubos de diâmetro pequeno, o que permite, né, que a água tenha essa ascensão, ela fique retida. As forças ali, né, o fenômeno da capilaridade vai ser mais forte. Enquanto que na areia grossa, né, as forças são muito pequenas, tá bom? Ficaria melhor se tivesse usado aqui a areia grossa e a argila. Essa areia dele aqui tem que ser muito fina para que isso aqui ocorra, beleza? Mas a gente já conseguiu entender, né? Que a capilaridade é um fenômeno que depende do diâmetro, tá? Dos tubos, que no nosso caso são os poros do solo. É por isso que nós precisamos de microporos, ok?
E aqui, né, para a gente fechar essa parte, nós temos aqui, pessoal, uma partícula de solo, tá bom? Duas partículas de solo. Então, na superfície, pessoal, na superfície dessa partícula de solo, a água está sendo retida por perdão, na superfície dessa partícula de solo, a água está sendo retida por adsorção, por ligações químicas, beleza? E entre essas partículas de solo, a água está sendo retida pelo fenômeno da capilaridade, ok? Então, eu vou ter água aqui na superfície, né? Água retida nessa partícula aqui na superfície, em decorrência daquelas forças lá que a gente falou, de Van der Waals, de atração por cátions trocáveis, o oxigênio também se atrai por essa superfície das partículas, enquanto que entre as partículas, né, no espaço poroso, nos microporos, eu vou ter aqui a capilaridade atuando e retendo essa água. Beleza? E aqui nós temos, pessoal, ó, nós temos aqui o velho triângulo textural. Só que dessa vez, né, consegui encontrar uma figura interessante, onde nós temos o triângulo textural e a quantidade de água retida no solo nas diferentes texturas, tá bom? Nas diferentes classes texturais. Quanto mais azul, mais água retida. Quanto mais claro, menos água retida. Observem o seguinte, pessoal. Nos solos arenosos, vocês já sabem por quê, tá? Nos solos arenosos, a retenção de água é muito pequena. Infiltra, que é uma beleza, mas não retém. Tá? Não retém. Enquanto que em solos, né, com mais argila, tá? Em solos textura um pouco mais pesada, a retenção de água ela é maior. Por que maior? Primeiro, porque o primeiro fenômeno responsável pela retenção de água é a dissorção. E nós já falamos que a dissorção é um fenômeno que ocorre entre a água e a superfície dos colóides. Você precisa de colóide para que ele ocorra. E segundo, em solos argilosos, eu tenho mais microporos, tá bom? O fenômeno da capilaridade é extremamente dependente do diâmetro do meu poro, pessoal. Correto? Então, se eu tenho mais microporo, eu tenho mais poro pequeno, diâmetro pequeno, eu vou ter mais capilaridade, eu vou reter mais água. Então, nós já sabemos responder que solos arenosos retêm pouca água. Tá bom? Aí você vai falar de adsorção, você precisa de colóide, né? Aí você já tem uma limitação aí por causa de tamanho de partícula, e você precisa de microporo. Nesse caso, vai ser uma limitação por causa de tamanho de poro, por causa de diâmetro de poro. Ok? Você já consegue responder isso aí para a gente. Tá bom? E agora, para fechar, nós vamos falar de quantificação de água no solo. Pessoal, como que a gente sabe, né, em determinado solo, em 0,3 metro cúbicos por metro cúbico, né, que são 0,3 metro cúbico de água por metro cúbico de solo? Como é que a gente faz isso? E é muito importante, né, para que eu vou saber disso? Na irrigação, pessoal, é imprescindível monitorar a umidade do seu solo. Como que a gente faz? Tem um método, pessoal, que é direto, tá? É direto. O que você faz? Você vai lá, amostra o seu solo, tá bom? Você pega uma amostra de solo
pode ser, inclusive, né, naquele anel lá que a gente falou para densidade, você pesa, né, logo depois que você amostra, aí você seca esse solo, tá bom? 105 a 110 graus por 24 horas, para ter certeza que você tirou toda a água daquele solo, você pesa de novo. Entenderam? É bem simples. Amostra, pesa. Aí você vai ter o solo com água. Seca e pesa. Aí você vai ter o solo seco. E por diferença, você consegue determinar o volume de água que estava presente no seu solo. Isso é mais utilizado para fim de pesquisa. Aí nós vamos ver agora o que o pessoal utiliza no campo, a irrigação principalmente. E aí você usa as equações aqui bem simples, né? A massa de água, você vai obter por diferença, a massa do solo seco, a umidade gravimétrica, né, uma base de peso, e a umidade à base de volume, né, que vai ficar metro cúbico de água por metro cúbico de solo, você vai ter o volume de água sobre o volume de solo seco. E para ter o volume de solo, você vai precisar usar um anel, tá bom? Então, essa é a forma, né, da gente determinar de maneira direta a umidade, ok? Trabalhoso, demora, pouco factível para o campo e para a irrigação. Aí o pessoal, na irrigação, utiliza outros métodos, pessoal. O primeiro que eu vou falar para vocês é o da sonda de nêutrons. Tá? Qual que é o princípio, né, dessa sonda de nêutrons e que vocês não precisam se preocupar tanto, tá bom? Dessa vez aqui, não precisa se preocupar com a física da coisa. Mas o que acontece, pessoal? Essa sonda de nêutrons, né, ela vai ter uma fonte ali de nêutrons que emite nêutrons que vão colidir, tá, com alguns elementos do solo, tá bom? Principalmente com hidrogênio, tá? Principalmente com hidrogênio. Então, o que acontece? Quando o nêutron colide, ele desacelera e aí você consegue contar esses nêutrons colidiram e que estão lentos, tá bom? Então, quanto mais hidrogênio você tem no seu solo, mais nêutron vai colidir com esse hidrogênio e mais nêutrons lentos você vai quantificar. E aí, né, de forma indireta, usando essa quantidade de hidrogênio, você estima a quantidade de água, você estima a umidade, tá bom? Só para vocês terem ideia de qual que é o fundamento. Aqui o aluno aqui da agronomia medindo, usando essa sonda de nêutrons para medir aí, né, a umidade. O problema é que é radioativo, né, pessoal? Algo que emite nêutrons é radioativo. Então, você tem problemas aí para aquisição, para mercado também, tá bom? É um método legal, tá bastante fiel, né, à real umidade do solo, mas tem essas complicações. O outro que a gente vai ver agora é esse aqui, que é o TDR. Ele determina, pessoal, o que a gente chama de constante dielétrica do solo, tá bom? Constante dielétrica do solo. É o seguinte, pessoal, de acordo com a quantidade de água no solo, essa constante dielétrica varia, tá bom? Essa constante dielétrica varia. Então, de forma indireta, esse método estima a quantidade de água no solo, tá bom? Sabendo, né, que a constante dielétrica varia de acordo com o volume de água, estima a quantidade de água que vai ter no seu solo, ok? Esse aqui é mais conhecido, mais utilizado que o outro. Essa sondinha aí, ó.
Você insere ela no solo, ela mede a constante elétrica e faz essa conversão, né, de forma indireta aí, ao volume de água que possivelmente você tem no seu solo, tá? Esse é o TDR. E agora nós vamos falar do mais utilizado, pessoal, e que é imprescindível para a gente entender a nossa próxima aula, para a gente entender algumas coisas na irrigação, que é o tensiômetro, o mais utilizado, tá bom? Tensiômetro, tensiômetro. O que o tensiômetro faz, pessoal? Ó, ele mede a tensão com que a água do solo está, com que a água está retida no solo, também conhecida como potencial matricial. Nós já vimos, pessoal, existem forças que seguram a água no solo, que retêm a água no solo. São a absorção e a capilaridade. O tensiômetro, ele consegue medir a força, né, que a gente precisa fazer para liberar essa água que está ali retida por fenômenos de absorção e capilaridade. É isso que o tensiômetro faz, tá bom? Então, você tem ali, né, uma tensão segurando a água, né? Você tem uma força que está segurando a água para que ela não desça em decorrência da gravidade. Essa tensão, tá bom? É essa tensão que o tensiômetro consegue medir. E também é conhecida nessa tensão potencial matricial, a força com que a água está retida no solo. O tensiômetro vai medir isso, a força com que a água está retida. Mas você deve pensando, professor, você não está falando de quantidade de água, como, né, sabendo a força com que a água está retida, eu vou saber a quantidade de água que tem lá. A gente vai ver agora. Então, tem esse aparelho aqui, pessoal, ó, é o nosso tensiômetro. Vocês vão ver bastante isso. Observem, ele tem aqui na ponta, né, essa cápsula de cerâmica, né, porosa, e esse aparelho, né, ele vai exercer uma força e vai medir, né, que força ele precisa fazer para liberar aquela água que está retida por forças de absorção e capilaridade. E ele mede essa força, né? No caso, essa pressão negativa que ele está fazendo, o vacuômetro, perdão, pessoal, o tensiômetro basicamente suga a água do solo. Suga, né? Como se fosse um canudo. E por meio aqui desse vacuômetro, a gente consegue medir, né? Que força foi feita, teve que ser feita para sugar essa água. É basicamente isso que o tensiômetro faz, tá bom? Suga e mede, tá? De forma bem simplória para todo mundo entender. E aí aqui o vacuômetro vai medir, né? Essa pressão negativa que teve que ser feita para liberar essa água que estava retida no solo. Esse é o mecanismo de funcionamento do tensiômetro. Bom, aí, pessoal, a gente tem, né, uma relação, tá bom? Existe já uma relação determinada, feita em laboratório, você pode fazer, né, o seu solo, que chama curva de retenção de água, nós vamos ver daqui a pouco. Que é o seguinte, pessoal, a cada conteúdo de água que eu tenho no solo, eu vou ter, né, uma tensão, uma força com que essa água está retida. Então, o que acontece, pessoal? Quanto mais água eu tenho no solo, com menos força
essa água vai estar retida. Tá bom? E o contrário também ocorre. Quanto menos água, com mais força ela vai estar retida. A gente consegue entender isso, né? E quando eu tenho menos água, eu vou ter mais superfície para essa água interagir e formar aquelas ligações lá da absorção. Eu vou ter mais capilar disponível para essa água ficar lá presa, tá bom? Eu vou ter mais microporo para essa água ficar lá presa. É por isso que eu tenho esse comportamento. Quanto menos água no solo, com mais força ela vai ficar retida, mais força o meu tensiômetro vai ter que fazer para liberar essa água, tá bom? E maior lá vai ser a minha leitura no vacuômetro. O tensiômetro vai ter que sugar com muita força para liberar essa água, ok? A tensão com que o solo retém a água inversamente proporcional à quantidade de água presente. É aquilo que a gente falou. Quanto mais água, menos força. Tá? E isso facilita muito para a planta também, né? Por isso que chega num determinado nível de umidade, pessoal, nós vamos ver isso na próxima aula, tem água no solo. A água está lá. O solo não está 100% seco. A planta só não tem força para absorver, né? A romper com essas forças de retenção da água, tá bom? E a gente tem isso aqui, pessoal, a curva de retenção na água do solo, que nós vamos falar bastante na próxima aula, mas apenas para vocês entenderem essa relação inversamente proporcional entre conteúdo de água no solo e aqui a tensão matricial, né, que é aquela força com que a água, né, nós vimos aqui atrás, a força, né, com que essa água está retida no solo. Tá bom? Observem o seguinte, pessoal, ó, vamos pegar um conteúdo de água aqui bastante alto, ó, 0,56 centímetro cúbico por centímetro cúbico, tá bom? Então, em 1 centímetro cúbico de solo, eu tenho 0,56 centímetro cúbico de água. O solo está saturado, tá bom? Quase metade ali do seu volume de solo, mais da metade do volume que você tem de solo é a água. O solo está saturado, está lagado. A força com que essa água é retida aqui, pessoal, ó, é muito pequena. Aí, quando eu venho aqui para o outro lado, pessoal, níveis de umidades mais baixos, aqui 0,25 centímetro cúbico por centímetro cúbico. Isso aqui está falando o quê, pessoal? 1/4 do seu volume de solo está preenchido com água. 0,25 centímetro cúbico de água por centímetro cúbico de solo. Eu venho aqui, pessoal, ó, a tensão com que essa água está retida é muito grande, né? É muito grande. E o tensiômetro mede exatamente essa tensão, tá? Você vai inserir no solo, ele vai te dar uma leitura de 1000 kPas. Uma leitura para você de 1000 kPas. Aí você vem aqui, né? Ele já faz isso. Tá? Eu estou explicando aqui o mecanismo. A leitura dele deu 1000 kPa. Aí, vamos supor que a curva de tensão do seu solo é essa. Nós vamos ver que difere de um solo para o outro. Mas deu 1000 kPa. Aí você vem aqui, ó, e determina se deu 1000 kPas, quanto de água tem no seu solo. Aí você foi mediu lá, deu 10 kPas. Ele mesmo, o próprio aparelho faz essa conversão. Novamente, eu estou explicando aqui mecanismo, bom de funcionamento. Deu 10 kPas, pessoal. Aí ele vem aqui, ó, opa, 10, mais ou menos 0,50. Tá bom? 50%, seu solo está saturado, 50% do volume dele é água. Tá bom? Esse é o mecanismo de funcionamento do tensiômetro. Ele mede essa força que a água está retida no solo, que é inversamente proporcional ao volume. Você tem muita água,
falta força, a água fica livre praticamente, ela está fracamente retida. Mas se você tem pouca água, novamente, eu estou batendo muito nisso, pessoal, imprescindível para a nossa próxima aula. Tá bom? Você tem pouca água, força de retenção, né? Ou tensão matricial muito alta. E aqui, para a gente fechar, pessoal, tensiômetro no campo aí, trabalhando, tá muito utilizado na irrigação. Muito utilizado na irrigação. Alguns já vêm, inclusive, pessoal, com essa graduação aqui. Você vai inserir ele no solo, tá? De acordo com a leitura, você vai fazer a tomada de decisão, de irrigar ou não. Beleza? Ferramenta importantíssima a irrigação. Ok? Esse é o nosso tensiômetro. Aí aqui, né, tem pessoal que trabalha, inclusive, com tensiômetros em diferentes profundidades para ver como que o solo está secando, né? Fala assim, não, a 20 centímetros aqui, já não tem água mais, mas aqui a 40 ainda tem um pouquinho de água, dá para a gente esperar, né? Aí tem aqui a 60, não, até 60 aqui tem água, tem um pouco de água a 60 centímetros. Não que adianta, a raiz da planta não pega, tá bom? Então, esse tensiômetro, aparelho muito importante para a gente. Pessoal, a gente finaliza aqui. Novamente eu reforço, tá? A importância de seguir o plano de módulo, né? Agora, vocês vão sedimentar isso um pouco aí na cabeça de vocês. Depois vocês vão partir para a leitura de um material escrito que vai ajudar demais a entender o que a gente abordou aqui hoje. Aí pega os slides, faz uma revisão, para depois ir para a atividade. Beleza? Pessoal, brigadão, muita atenção com essa aula, tá bom? Essa parte é bem importante. Um abraço aí a todos. Obrigado.